E será que o One Piece realmente precisa de um remake? E saiu uma notícia nas últimas semanas falando sobre algo que chamou a atenção e chocou a internet, pelo menos mais pro lado de quem gosta de animes e mangás, que seria o famoso consagrado mangá e também anime One Piece vai ganhar um remake em relação ao anime. E isso assustou muitas pessoas, porque One Piece, que é um mangá que tem 107 volumes até o lançamento desse vídeo, e vai ter muito mais, que vai demorar bem para acabar, e que tem 1088 episódios, vai recomeçar, a obra nem acabou, e ela já vai ganhar um remake, e eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, falando o que eu acho, falando o que eu acho de positivo e o que eu acho de negativo sobre existir um remake de One Piece. E na conclusão, eu vou falar se eu realmente gosto ou não, dando uma conclusão se eu gosto ou não da ideia. Bom, primeiro, eu tenho que falar que a gente sabe muito pouco sobre esse remake. Ele foi anunciado pela Netflix. O Oda, que é o autor de One Piece, se provou que está fazendo parte desse remake, que ele não é alguém que só vendeu os direitos, ele vai fazer uma parte, tanto que ele fez uma arte especial para isso, e também vale destacar que não é a Netflix só que vai fazer esse remake em anime. A Wit, que também é o grande estúdio por trás, vai fazer essa versão. Vale destacar, para quem não conhece, o estúdio que está por trás, não a Netflix, o outro, o realmente que é focado mais no Oriente, ele fez obras como as 3 primeiras temporadas de Attack on Titan, ele também fez o anime que eu gosto bastante, infelizmente não teve continuação, que é o Ari no Seraph, e hoje em dia ele é muito focado em fazer as temporadas de Spy X Family. Então você quer um referencial do que ele fez de animação, ele fez mais esse estilo. E eu falei que foram as primeiras temporadas de Attack on Titan, porque eles mudaram de estúdio o Attack on Titan depois de um certo período, e tanto que a estética do anime mudou bastante. Só você ver, os personagens ficaram mais velhos e eles mudaram a estética para algo que eles achavam que seria mais sério. Esse estúdio, junto com a Netflix, faria parceria para fazer essa obra. Isso é que a gente sabe. A gente não sabe como vai funcionar ainda a mecânica, quanto que eles vão refazer, em qual formato, mas aí eu resolvi trazer os prós e os contras que eu vejo de existir um remake de One Piece. Só antes vale destacar que o live action de One Piece, que fez muito sucesso, deu muito dinheiro para a Netflix, foi feito pela Netflix. Então também tem um pouco disso. O One Piece acabou de lançar, fez muito sucesso, vai ter mais temporadas saindo nos próximos anos de One Piece live action, então é inevitável que a Netflix quer tirar o máximo desse dinheiro que o One Piece fez, e que todo lugar que tem um pouco de One Piece quer tirar o máximo de dinheiro, porque o que o One Piece toca acaba virando ouro, não em questão de qualidade tudo, mas em questão de realmente dinheiro, o que toca vira ouro. Para mim, eu vejo 3 pontos positivos como existir um remake de One Piece. O primeiro ponto seria melhorar a animação. Para quem não lembra, o anime de One Piece começou a ser exibido em 1999. Estamos em 2023, um período longo. E vale destacar, ele é um anime que ele praticamente nunca parou. Então a partir daí, você não pode falar que é uma obra fechada, então porque eles mantiveram uma qualidade. Não. Se você voltar para assistir as primeiras temporadas de One Piece, você vai ver que existe uma certa dificuldade em consumir alguns pontos. Você vê que em certos pontos a animação envelheceu um pouco mal, alguns arcos você vê que poderia ter uma animação um pouco melhor, e isso fica visível, e isso eu vejo como muito positivo. Vamos pegar os primeiros arcos, que são arcos clássicos de One Piece, como por exemplo até o arco do Arlong, que você vê que você poderia ter uma animação um pouco melhor, uma arte um pouco melhor, com um design melhor, como por exemplo a bela estética e a bela fluidez e animação que tem Spy X Family e Attack on Titan, e colocar em One Piece. Isso realmente seria algo muito positivo, que seria a ideia de você pegar arcos clássicos e realmente reanimar eles, trazer uma animação mais moderna, com mais emoção. Eu acho que esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo que eu vejo como um remake seria mais gente conhecer o One Piece. E aqui entra 2 pontos no meio. Porque o primeiro ponto seria o seguinte: existe um público que tem muita vontade de conhecer o One Piece, tem muita vontade de assistir a obra, ler a obra, mas ele vê 1000 e poucos episódios e ele acaba desistindo. Então a partir daí, você fazer um remake, você meio que convida um público novo de vai ter tudo aquilo de episódio novo, mas
segura a mão aqui que a gente vai junto assistindo tudo isso. Já lançando, a gente vai assistindo semanalmente ou mensalmente ou a cada temporada. Então isso é a primeira coisa interessante. Atrair um novo público a começar a assistir One Piece. Porque tem vários pontos, né? Tem um público mais novo que não quer assistir porque é muito episódio. Tem um público mais novo que não quer assistir porque acha que o anime é muito velho. Então a partir daí, ter esse remake atrai um público novo, uma nova geração, conhecendo essa obra incrível que é One Piece. E tem outro fator. One Piece finalmente pode ser mais conhecido no ocidente. Porque aí entra uma coisa que muita gente nem percebe. Do Big Three, por exemplo, que seria, na época que lançou, que seriam os 3 pilares da Jump, que seria Bleach, Naruto e One Piece não é o mais famoso deles. Naruto acaba sendo mais famoso fora do Japão. E por que isso acaba acontecendo? Porque One Piece, apesar de fazer sucesso fora do Japão, ele não é uma obra que ele faz tanto sucesso como faz no Japão. A partir daí, você lançar um novo remake pela Netflix, talvez você expanda o mercado de One Piece, que já é grande, e fique o mundo inteiro agora. Porque existem muitos mangás que acontecem isso. Um outro exemplo é Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco não faz tanto sucesso no Japão. Só que fora do Japão, no Ocidente, ele faz muito sucesso. Na América Latina, na Europa, Cavaleiro do Zodíaco faz muito sucesso. No Japão não faz tanto sucesso. Por isso que até eles não fazem tanta coisa envolvendo a obra como poderia fazer hoje em dia. E quando você vê o One Piece, é o contrário. No Japão eles fazem um extremo sucesso. É o mangá mais popular de lá. Já faz muitos anos em relação à venda. Mangá mais vendido do ano. E quando você sai, tem muita gente que nunca assistiu. Tem gente que conhece, obviamente. É um mangá que é muito conhecido, mas não tanto como poderia. Então esse é outro ponto positivo. Popularizar a marca, popularizar a obra, fazer com que ela, no Ocidente como um todo, seja realmente conhecido e traga um novo público que vai colocar a palavra de One Piece pra frente. E o terceiro e último ponto, como eu vejo como positivo de existir um remake, seria cortar os fillers. Muitos animes ao longo dos anos sofrem muito com fillers. E pra mim, isso seria muito positivo. One Piece tem bastante filler. E fillers que não são tão bons assim. Pra mim, cortar vai diminuir muitos episódios. É fazer com que algo fique muito resumido. Pra mim, só de você cortar os fillers já é um bom ponto positivo. Então eu vejo esses 3 pontos como algo positivo de ter um remake de One Piece. Seria melhorar a animação, seria você popularizar a marca e seria você cortar os fillers. E agora vamos para as coisas que eu vejo como negativo de existir um remake. E eu vejo 2 pontos como muito negativos. O primeiro seria qual é o nível da animação. Se eu falei que por um lado eu vi o copo meio cheio, que seria a ideia de vai ter uma nova animação, ela vai ser muito boa, muito bem feita, e é o copo meio cheio, tem como ver o copo vazio. E o copo vazio é você ver que qual vai ser o nível da animação. One Piece é gigantesco, mas mesmo assim, qual que vai ser o nível de dinheiro, o nível de tempo que esses animadores vão ter para produzir essa obra? Ultimamente no Japão tem muitos estúdios que estão recebendo reclamações de pouco tempo de trabalho e muitos animes para fazer na mesma temporada. Tem muitos animes que a gente vê que começa bem e a qualidade da animação vai caindo, mesmo que seja uma animação mais moderna. Então a partir daí fica a dúvida. Qual é o nível da animação? E tem outra coisa, qual é o estilo da animação? Vai ser mais parecido com o Spy X Family, que é uma animação realmente que chama a minha atenção, um Attack on Titan, que também é uma estética que eu gosto, ou vai ser esses animes originais que a Netflix faz, como o novo do Cavaleiro do Zodíaco, que eu não gosto da estética que eles colocaram, não gosto do estilo que eles fizeram. Dependendo do que eles fizerem, vamos focar mais num 3D, num anime muito mais 3D CGI, aí eu já não me agrada. Então o copo mais cheio é uma nova animação, atualizar a obra na parte técnica. E o copo vazio é, será que eles vão conseguir trabalhar bem realmente isso? Será que eles realmente vão trazer uma animação tão boa? Porque vai sacar, One Piece não é um remake de uma obra de 12 episódios, é um remake de uma obra gigantesca, mais de 107 volumes e uma grande quantidade de arcos. Será que eles vão realmente pegar e conseguir fazer tudo com uma qualidade alta? Tem que ser visto isso. E o segundo ponto que vale destacar é o medo deles resumirem a obra. Bom, One Piece não é o primeiro anime antigo que ganha remake. Alguns animes estão ganhando remake. Samurai X, por exemplo, ganhou um remake agora, mas não é só ele que ganhou. Eu ia pegar um outro exemplo. Também teve o Urusei Yatsura que ganhou remake, mas um caso clássico que ficou famoso é Dragon Ball Kai. Dragon Ball Z é um anime que fez muito sucesso e marcou muito a vida das pessoas. A partir daí, eles falaram assim, a gente vai fazer um novo Dragon Ball. Já pegar o Dragon Ball que vocês amam, que é o Dragon Ball Z, e vamos fazer a versão Kai, que vai ser o mesmo anime, sem mudar nada da história, mas tirando os fillers, cortando, deixando tudo mais acelerado e focado no mangá. E o anime ficou algo sem vida, sem alma. Dragon Ball Kai é algo que você não deveria usar como exemplo. E o One Piece pode cair nesse lado. Vamos deixar tudo mais parecido, igualzinho o mangá. Vamos tirar os fillers e os extras. E
isso acabar tirando o encanto da obra. Não é a primeira vez que isso acontece, outros animes já aconteceram isso. O próprio Cavaleiro Zodíaco, a Netflix quis criar sua versão própria para recontar a história e não ficou bom. Então não é a primeira vez que isso acontece, e isso também gera medo. One Piece é uma obra muito grande e muito bem pensada. Tentar mudar um pouco algumas coisas para atualizar pode acabar mudando um pouco alguns conceitos da obra e estragando alguns pontos, como o Dragon Ball Kai aconteceu. Dragon Ball eu acho que é um anime muito bom, eu gosto muito de Dragon Ball, fez parte da minha infância e não era um anime super complexo para você adaptar. Fizeram um remake e a partir daí eles cortaram coisas, tiraram elementos que tirou a vida da obra, e isso dá medo de One Piece. One Piece, diferente de Dragon Ball, tem um universo muito, maior em certos pontos, em questão de personagens secundários e subplots ali com pequenos detalhes que sempre fizeram essa obra ser tão gigantesca. E o medo de como vai ser esse remake também complica muito. Então esses são os dois pontos negativos que eu vejo como um remake. E a conclusão é, eu gostei ou não da ideia de existir um remake? Bom, pra minha opinião é que, primeiro, tem alguns animes que eu acredito que mereciam mais remake. Dois exemplos. O próprio Dragon Ball clássico, que é um clássico mesmo, e é muito bom, muito bem feito, merecia um remake. Naruto, em alguns certos pontos, merecia um remake. Existem alguns animes mais antigos que eu acredito que mereciam um remake. Assim como o Urusei Yatsura teve, outros animes merecem remakes mais antigos. Eu acho que o One Piece, nesse momento, não é hora de ele ganhar um remake. Eu sei que a Netflix faz isso, porque eles estão com a marca e o live action fez muito sucesso, mas pra mim, existem animes que eu gostaria que passassem na frente. Agora, existir um remake, eu acho legal. Eu acho a ideia interessante. Eu acho que vale a pena investir num remake de One Piece, para uma nova geração conhecer, para uma geração antiga rever a obra com um novo olhar, mas mesmo assim, é o que eu falo, eu gosto da ideia, acho que pode dar muito certo, acho que vale a pena fazer, mas eu espero que eles realmente respeitem a obra e tragam o melhor que a Netflix e o WIT consiga trazer para fazer um ótimo remake. Então eu apoio o remake, mas eu tenho medo um pouco de como eles vão entregar o resultado final. Mas no fim eu acho que é uma boa ideia existir um remake sim. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você espera de um remake de One Piece? Você apoia ou você não apoia? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.